Fala, padrinhos! Sejam bem-vindos aí ao Aulão com o Padrinho, né? Essa oportunidade aí de vocês estarem aprendendo um pouco mais aí de mercado. A gente vai estar conversando bastante aqui, falando sobre as estratégias e os momentos de mercado onde eu gosto de estar atuando, né? Vou passar várias dicas bacanas para vocês aqui, de coisas que eu gosto de fazer dentro do meu dia a dia. Quais são as minhas preferências, onde eu gosto de estar operando, onde eu não gosto, né? E, pessoal, parabéns para vocês que estão aqui, tá? Eu, melhor do que ninguém, sei dizer o quão difícil é essa trajetória do trader e o quão importante é a gente estar sempre tentando melhorar, sempre se especializando, né? Eu brinco que o trader ele vai ser um eterno estudante, né? Você nunca vai poder parar de estudar sendo trader. Mas, obviamente, as coisas ao longo do tempo vão melhorando, né? E a gente, quanto mais dedicação e empenho a gente coloca dentro do mercado, com certeza a recompensa ela vem, tá? Cedo ou tarde ela vem e podem confiar, porque quando vem, realmente muda a vida da gente, tá? Minha vida depois do mercado completamente diferente, mudou totalmente, né? E mudou para melhor. Então, bora lá. Eu tô aqui hoje para somar e ajudar aí vocês nessa trajetória, né? Passar um pouco de conteúdo para vocês, conteúdo gratuito, né? Que é uma coisa que fez muita falta para mim lá no começo, tá? Se eu tivesse alguém dando uma aula dessas naquela época, falando sobre as coisas que eu vou falar aqui, com certeza isso teria me ajudado bastante na minha trajetória, tá? Então é para isso que eu tô aqui, certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? Começar do básico, né? O que é o mercado financeiro e do que se compõe esse gráfico aqui, né? Basicamente, o mercado financeiro é muito simples, né? É uma eterna briga dos comprados contra os vendidos. Basicamente, esse é o mercado financeiro. Ou seja, quando a gente tem mais compradores do que vendedores dentro do mercado, né, presume-se que a gente vai ter uma valorização do ativo, porque vai ter mais pessoas comprando do que vendendo, e isso tende a valorizar, porque você não vai conseguir comprar tudo que você quer comprar aqui, porque não tem quem venda, então você vai ter que comprar um pouco mais em cima, né? Aí o Joãozinho queria comprar, mas não tem mais quem venda nesse preço, vai ter que comprar um pouco mais caro. E aí vai comprando mais caro, até que chega um momento que não tem mais quem compre, né? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó, dentro do mercado. Até que chega um momento que não tem mais interesse. Não, tá muito caro, não quero mais comprar. Ou o cara que estava comprando aqui, ele começa a fazer o seguinte: vou começar a realizar um pouco, botar um pouco no bolso, né? E aí o mercado cede, né? O mercado volta um pouco e continua. Daí os comprados retornam e o mercado continua na sua tendência, tá? E basicamente a gente tem o quê? Um movimento de onda, né? A gente tem movimentos de onda. Ele sobe, mas ele não sobe de uma vez só, né? E quando ele cai, ele também não cai de uma vez só. Ele cai sempre, sobe e cai sempre fazendo esses movimentos, né? Em ondas, ó. Sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, ó, lateralizou, caiu, voltou, caiu, voltou, lateral, e assim vai indo, ó. A grande dificuldade disso aqui é a gente saber exatamente o ponto onde a gente vai comprar e o ponto onde a gente vai vender, né? E esse é o segredo do sucesso pro mercado financeiro, basicamente é isso. Se fosse tão simples assim, né, padrinho, tava todo mundo rico e ninguém tava aqui assistindo essa aula, né, pessoal? Mas basicamente, pessoal, tendo em vista isso, a gente tem 3 tipos de mercado, né? Um mercado de tendência de alta, basicamente a gente identifica sempre como mercados que formam topos maiores do que os topos anteriores, né? E fundos maiores do que os fundos anteriores, né? Fundos ascendentes. Aqui a gente identifica um mercado de alta, né? De tendência de alta, né? Assim como um mercado com tendência de baixa. Cadê? Será que eu acho aqui pode ser, ó. Aqui um mercado com tendência de baixa, né? Ó, fazendo sempre topos menores do que os topos anteriores. Aqui ele fez um maior, mas logo já começou a fazer topos menores novamente. E fundos sempre menores do que os fundos anteriores, tá? Então, basicamente, são movimentos descendentes,
né? E fazem aí o mercado entrar numa tendência de baixa, tá? Então é muito simples de identificar isso, tá? Não precisa ser nenhum expert, nenhum trader profissional para conseguir identificar. E também temos o mercado aqui, ó, lateral, né, ó. Conseguiu os 3 mercados aqui no mesmo lugar, tá? Que para mim o mercado lateral nada mais é do que um chove não molha, né, pessoal? O preço sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas não toma rumo. E para mim esse é o mercado onde ninguém ganha dinheiro, tá? Nem o comprado ganha dinheiro aqui, nem o vendido, né? Se você opera mercado lateral e ganha dinheiro com o mercado lateral, tudo bem, tá, pessoal? Não tô aqui para dizer que uma coisa não funciona, outra coisa não funciona, nada disso. Porém, eu, padrinho, gosto de quê? Eu gosto disso aqui, ó, tá? Eu gosto disso, por quê? Né? Gosto desses movimentos aqui, ó, porque aqui tá o dinheiro grosso, tá? Aqui você consegue entrar, às vezes, uma operação aqui com um risco baixo para buscar um alvo gigante. Ou seja, você entra arriscando isso aqui. Mas se essa operação der certo, você vai ganhar isso aqui, né? Você vai ganhar muito mais do que você arriscou, tá? Então, basicamente, mercados de tendência, eles são muito mais fáceis de você conseguir fazer dinheiro, tá? A favor da tendência, obviamente, tá? O segredo disso aqui tudo é você saber onde você comprar e onde você vender, para que você não compre um topo e não venda fundo, né? Porque ninguém quer vender aqui, né? Ninguém quer comprar aqui, né? Então o segredo disso aqui, pessoal, e para isso que a gente precisa ter as ferramentas, utilizar ferramentas no nosso dia a dia, né? Para saber os melhores pontos de entrada. Você vai querer comprar onde, né? Se você for comprar, você vai querer comprar aqui, você vai querer comprar aqui, você vai querer comprar talvez aqui, para pegar o movimento de alta, né? Porque você já pensou, putz, tá subindo, ah, que beleza, tá subindo, vou comprar aqui. Aí você compra, o mercado devolve tudo na sua cara. Aí você sai da operação aqui embaixo, putz, perdi dinheiro aqui, vou sair fora. Aí você sai e o mercado sobe, né? E aí é o dilema que todo mundo vive dentro do mercado, principalmente quem começa, né? Porque o cara começa, ele fala, tá subindo, vou comprar. Ó, aí compra aqui. Aí cai. Aí voltou a subir. Aí ele saiu da operação aqui, voltou a subir. Opa, voltou a subir, vou comprar. Aí ele compra aqui. Aí cai de novo. Tá? E esse é o maior dilema aí que o pessoal, os iniciantes passam dentro do mercado. É não saber onde comprar, né? Não saber onde comprar, não saber onde vender, não ter estratégia, né? E a estratégia, ela é essencial no nosso dia a dia para fazer dinheiro dentro do mercado, tá? A estratégia vai evitar que você compre um topo, né? E que você venda um fundo, né? Tem que trabalhar com estratégias de tendência que te façam surfar esse movimento, né? Da maneira correta, tá? Mas antes, pessoal, de entrar mais a fundo nisso e falar sobre as ferramentas, eu quero dar um recado para vocês, tá? Para vocês todos que estão aqui assistindo essa aula e que estão lá na comunidade do Padrinho, eu vou liberar uma aula bônus para vocês agora no dia 13, tá? Então, dia 13 de junho, pode marcar aí na agenda, eu vou liberar mais um aulão desse, tá? Mais um aulão com o Padrinho, tá? Onde eu vou falar um pouco mais ali sobre a minha trajetória até aqui, tá? Vou falar sobre a parte psicológica também de mercado, como eu lidei com essa parte psicológica para mim conseguir estar dentro do mercado até hoje, para mim estar conseguindo ganhar dinheiro aqui dentro, tá? E também vou falar um pouquinho, né, um pouquinho mais, vou tentar me aprofundar um pouco mais sobre como foi essa trajetória, né? Como é que eu desenvolvi a estratégia da Intragain, que é a estratégia que eu utilizo hoje para fazer dinheiro no mercado, tá? Vou me aprofundar um pouquinho mais sobre ela nessa próxima aula também, tá? Então, se você tá aqui, sabe que você já ganhou a próxima aula, eu vou enviar o link para vocês dessa aula lá na comunidade do Padrinho, beleza? E vamos lá. Deixa eu passar aqui um pouco para vocês. Vamos voltar aqui para nossa aula. Onde é que eu parei? Parei na questão de comprar topos e vender fundos, certo?
Então, existem ferramentas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, padrinho, para que a gente saiba os melhores pontos de compra, né? Onde que eu posso comprar? Porque daqui a pouco você tá vendo o mercado aqui, está subindo. Aí você fala, não, ó, o padrinho me falou que eu não posso comprar no mercado que tá subindo, no mercado esticado eu não posso entrar. Então eu vou esperar. Aí o mercado começa a cair. Mas como é que você vai saber onde você vai comprar num movimento desse, né? Deixa eu aumentar essa faixa aqui, só pra gente falar, esse dia aqui foi um dia bom de tendência, né? Então como é que você vai saber? O mercado começou a cair, né? Aqui ele caiu, ó, padrinho. E se eu tivesse comprado aqui, ele tinha andado um pouco e tinha me rasgado aqui pra baixo também. Pois é. Existem ferramentas que vão te ensinar daqui a pouco, ó. Existem ferramentas que vão te ensinar, que vão te dar os melhores pontos para você tá pautando as suas operações de entrada dentro do mercado, tá? Você pode utilizar suportes e resistências, né? Você pode utilizar alguns indicadores, algumas médias móveis, mas, sendo bem sincero para vocês, o que eu mais gosto de utilizar para definir, para pautar os parâmetros de entrada das minhas operações é o nosso Fibonacci, tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Fibonacci, tá? O Fibonacci nada mais é, pessoal, deixa eu aumentar ele um pouco aqui. O Fibonacci nada mais é do que uma sequência numérica, tá? Essa sequência numérica foi descoberta lá em 1200 e Flintstones, tá? Pelo Leonardo Fibonacci, tá? Ele era um matemático da época e ele descobriu essa sequência numérica, né? Ela constitui basicamente de o antepenúltimo e o último número somados vão dar o próximo número, né? No caso 0, 1, 1, né? 0 mais 1, 1. Aí 1 mais 1, 2, né? 2 mais 1, 3, e assim vai indo, tá? E assim sucessivamente vai acelerando ali a projeção de Fibonacci, né? Depois 2 mais 3, 5, né? E assim por diante, tá? 3 mais 5, 8, e assim essa projeção aí, né, do Fibonacci vai acelerando, tá? Eu não vou me aprofundar muito dentro dessa parte desse blá blá blá, né? Porque não vem ao caso, tá? Mas uma coisa muito interessante é que ao longo dos anos se descobriu que essa sequência de Fibonacci, ela compõe diversos elementos que a gente tem no nosso dia a dia, né? Diversos elementos que a gente tem na nossa natureza, árvores, plantas, até no oceano. Para vocês terem uma ideia, até nas galáxias eles conseguiram encontrar ali a sequência de Fibonacci, tá? Então realmente é uma coisa bem interessante que vale a pena o estudo, tá, pessoal? É uma curiosidade bem legal, mas não é para isso que eu vim aqui falar com vocês hoje, tá? Mas vale a pena sim o estudo, tá, pessoal? E obviamente o Fibonacci também está inserido dentro do mercado financeiro. A gente consegue utilizar do Fibonacci, tá, para pautar as nossas operações, as nossas entradas, né, melhores pontos ali de entrada dentro do mercado. E através do que eu vou utilizar, né? Porque aqui nós temos um monte de ferramentas e muitas dessas ferramentas são do Fibonacci, né? São de Fibonacci. Mas eu gosto de utilizar basicamente, pessoal, o simples, porque para mim o simples é o que funciona. Que se chama retração de Fibonacci, e a projeção também é legal, tá? Também gosto de utilizar a projeção. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer numa retração de Fibonacci, né? Eu vou medir o início do movimento até o final do movimento, né? Da minha pernada aqui, da minha tendência de alta, né? Eu vou pegar do início até o final. Então, da mínima até a máxima do movimento, e eu vou traçar aqui a minha retração. Ó. Eu vou clicar aqui e levar até a máxima, ó, da mínima até a máxima, e eu vou ter esses pontos aqui, tá? Existem outros pontos além desse, tá, pessoal? Existem outros pontos além desses aqui, mas esses são os tradicionais e, sinceramente, são os que eu mais gosto de estar utilizando, tá, pessoal?
que são quem? 38,2%, 50%, 61,8%. Tá? Tem gente que traça, na verdade, tem gente que traça assim também, ó. Né? Invertido, né? Eu não sei qual o lado que tá certo. Eu sempre utilizo, na verdade, da forma como eu mostrei para vocês, tá? Daqui da mínima até a máxima do movimento, tá? Mas isso não vai mudar, tá? Não vai fazer diferença porque eles são proporcionais, tá, pessoal? Então, basicamente, aqui nós temos 3 pontos de retração, né, que a gente consegue identificar aqui no nosso Fibonacci, né? Nós temos a mínima e a máxima e os pontos de retração. Esses pontos de retração são exatamente as regiões onde o mercado tende a vir buscar uma correção, certo? Para continuar esse movimento, tá? Que normalmente ele vai se repetir, inclusive, essa pernada, ela tende a se repetir do mesmo tamanho aqui, ou até maior às vezes, tá, pessoal? Isso é uma coisa que acontece sempre, pessoal? Não, nada no mercado financeiro é sempre, mas se repete muitas e muitas vezes. Eu vou mostrar isso para vocês aqui ao longo de alguns exemplos, tá? Então, né, nesse exemplo aqui, por exemplo, né, a gente pode ver que o mercado veio buscar a retração de 50%, exatamente, né? Então, já pensou? Você tá fazendo aqui, você identifica um movimento comprador e você fala, bom, beleza, eu preciso entrar comprado a favor desse movimento porque o padrinho me disse que é melhor você ir a favor da tendência, que a tendência é sua amiga, né? Aprenda a surfar uma tendência. Então, vamos lá. Eu vou com o padrinho, eu já sei traçar o meu Fibo, e eu tracei meu Fibonacci aqui, minha retração de Fibonacci, e eu também consegui identificar que, além da retração de Fibonacci, olha só que eu tenho coincidindo com a minha região de 50%, né? Eu tenho o topo anterior, né? O topo anterior, né? E a teoria de Dow, ela fala, né, que o mercado ele tende a romper o topo anterior, volta para testá-lo para continuar um movimento de tendência. Então, basicamente, pessoal, olha o presente que eu tô dando para vocês aqui, tá? Olha o presente que eu tô dando para vocês aqui. Então, basicamente, tracei uma projeção de Fibo, bateu ali com minha região de suporte, que é o topo anterior, vou bater uma compra no 50%. Não tomei nem calor nessa operação, tá? Entrei comprando aqui, logo o movimento já acelera, já rompe as máximas e vai buscar, né? Aí, como é que eu posso fazer, né? Padrinho, qual que eu posso pôr? Onde é que eu posso pôr meu alvo dessa operação? Bom, eu gosto muito, tá, pessoal, de olhar para o gráfico e ver a capacidade que o mercado tem de me dar dinheiro, né? Qual que é a probabilidade, né? Quais que são os próximos pontos de enrosco? Então, eu tô comprado aqui, ó, e eu já vou olhar. Bom, eu sei que o primeiro ponto que ele pode enroscar é máxima. Pode vir, testar essa máxima e voltar, tá? Então, eu tenho que estar atento a ela, né? Pode ser um alvo da minha operação? Com certeza. Pode ser um alvo. Você pode colocar o seu alvo aqui na máxima nessa região, ou próximo da máxima aqui, tá? Só esse movimento aqui, você tá comprado aqui, ó, já são 16 pontos aqui até a máxima, então é um ótimo movimento, tá? Mas você pode colocar alvos maiores também, né? Temos alguns pontos aqui, né? Lembrando, né, para vocês que, pessoal, para quem é novo também, é muito importante que vocês saibam disso. O mercado, ele tem memória, tá? O mercado tem memória. Então, tudo que aconteceu antes... Deixa eu pegar a seta aqui. Tudo que aconteceu antes, tá? A gente tem que se atentar. Porque essas regiões são regiões importantes e o mercado tende a ir buscar elas e sentir, né? Então, olha só o que acontece se eu traçar umas linhas de suporte e resistência, né? Que a gente chama. Ó, a gente traça algumas linhas nas regiões onde eu sei que o mercado pode dar uma enroscada. E se vocês forem traçar essas linhas, se começarem a traçar suporte e resistência aí, vocês vão ver que muitas delas vão bater. Às vezes não é perfeito, né? Porque o mercado é composto de seres humanos, né? Não é perfeito. Mas vocês conseguem enxergar como as regiões que eu tenho aqui, ó, de topo, elas tendem a se repetir ao longo do tempo. Então, basicamente, eu posso utilizar essas regiões para traçar os meus alvos, né? Um ótimo alvo também para essa operação, para quem é um pouco mais
agressivo, poderia colocar um alvo aqui, ó, nesse ponto, que é um ponto que eu já tenho aqui, né? Já tenho aqui como uma região que eu sei que o mercado sente, né? Então, aqui ele até passou batido por ela, né? Passou batido por ela e depois que ele veio sentir essa região aqui, tá? Mas era um ótimo alvo para operação, tá? Uma operação aí, um tradezinho, que você em 10 minutos de uma aula aqui, rápida com o padrinho, você aprendeu a fazer uma operação aqui, que vai te dar o quê? 26 pontos, tá? 26 pontos às vezes é a meta da semana de muita gente, tá? Meta da semana de muita gente. Então, assim, é isso, tá? É muito simples, tá, pessoal, de utilizar o Fibonacci no dia a dia. Não é só esse exemplo, eu posso dar outros exemplos para vocês, tá? Aqui mesmo, ó. A próxima pernada, o que aconteceu, né? Ó, mínima até a máxima do movimento. Veja só onde que o mercado vem. Que surpresa, né? Olha só o fundo anterior aqui. O topo, aliás, né? Não é fundo, né? Nós estamos numa tendência de alta. O mercado rompe, volta para testar o fundo anterior exatamente na região de 38,2 de Fibonacci e acelera. Aí troca o dia e continua subindo. Que surpresa! Que surpresa, né? Tô surpreso com esse movimento. É isso aí, padrinhos, tá? Não tem mistério e as pessoas, elas ficam teimando às vezes. Deixa eu tirar essa mão de linha. Elas ficam teimando, elas ficam querendo... Ah, mas não pode ser tão simples. Ah, porque isso aqui não funciona. Não, porque eu vou botar mais um monte de indicadores e vou botar mais um monte de coisa aqui. Pessoal, usa o simples, porque o simples aí vai funcionar bem. Obviamente, tá? Isso que eu falei para vocês vai funcionar para mercados de tendência. Então aprendam a identificar quando o mercado está em tendência, tá? Porque se você tentar entrar nessa operação num mercado lateral, por exemplo, né, como esse daqui, tá? A chance de você se machucar, ela é grande, né? Aqui, ele até segurou aqui, né, nossas regiões, nossos pontos, mas não é o melhor mercado para se operar traçando regiões de Fibonacci, porque o Fibonacci a gente utiliza ele em movimentos de tendência para ver aonde que o mercado tende a voltar, né? Inclusive, ó, deixa eu pegar outro exemplo aqui, pode ser esse aqui, ó. O mercado estava subindo, né? Se quiser, eu posso até traçar desde o início aqui, né? Ele subiu, buscou 61,8, que era o topo anterior aqui, correto? Ó, região de topo anterior, ele buscou 61,8, acelerou, correto? Vamos puxar de novo, vamos puxar outro? Posso puxar lá de cima? Pode, ó, pode puxar lá do movimento lá de cima também. Veio, buscou região de 38,2 e acelerou, né? Se traçar aqui o de cima agora, ó, vamos traçar esse outro aqui, né? Daqui do dia, ó. Mínima do dia até o movimento lá, ó, veio 38,2. Aqui, se você tivesse comprado aqui, você tinha até tomado um calorzinho nessa operação, né? Ah, padrinho, você falou para comprar na convergência dos topos e fundos. Não é isso, tá? Você tem que fazer a sua análise e ver onde é o melhor ponto para você. Mas eu dou a dica para vocês que, trabalhando com o mercado financeiro, vale a pena a gente olhar para o que aconteceu antes, tá? O mercado tem memória, tá? Regiões que foram importantes aqui e que seguraram, quando o mercado rompeu ela, ele volta, ele tende a segurar nessa região novamente, tá? Então, mesmo que essa região tenha sido uma região onde o comprador parou de comprar e entrou o vendedor, você vê que quando ele volta aqui, o comprador de novo para e entra o vendedor. Mas aí quando o comprador consegue levar essa região, no momento que voltar aqui, não é o vendedor que deve aparecer, é o comprador que deve se apresentar aqui, tá? Para dar continuidade ao movimento de tendência, né? Isso se chama pullback, né? Pontos de pullback. Suporte, a resistência rompida vira um suporte, né? Resistência são pontos de venda, suporte são pontos de compra, tá? Para quem não conhece suporte e resistência, recomendo que estudem sobre suporte e resistência para vocês baterem junto com essas regiões aqui de entrada. São coisas que são situações que funcionam, ó. Todo mercado a gente consegue fazer. Ó, aqui mesmo, ó, o mercado tava já numa tendência vendedora. Se eu puxar daqui
até a máxima até a mínima, ele foi, buscou os pontos de Fibo e depois acelerou o movimento. Fez um novo movimento aqui, ó. Daqui até aqui, perdi a primeira. Tá bom, entra no segundo movimento. Voltou, buscou os pontos de retração e acelerou o movimento. Né? Putz, não consegui pegar. Tá bom, vamos para outra então, aqui debaixo. Vamos para ela então. O que ele faz? Máxima do movimento, mínima do movimento, pontos de... Ó, e aqui ainda tá batendo perfeito com a região de enrosco aqui, ó, né? 50%. Mais uma venda, você entra vendendo aqui e surfa o movimento, tá? Você entraria vendendo nas outras aqui, surfa o movimento. Você entra vendendo aqui, surfa o movimento, tá? É assim que a gente sabe os melhores pontos pra gente entrar dentro de uma tendência, tá, pessoal? Funciona para qualquer mercado, mais um mercado de tendência de venda aqui, ó, tendência de baixa. Ó, fez fundo menor que o fundo anterior, tava vindo uma tendência de alta, quebrou essa tendência de alta nesse momento, né? Aqui, ó, aqui, ó, né? Quando ele rompe o fundo anterior, ele já indica para nós que pode estar fazendo o quê? Uma reversão de movimento. E aí ele vem buscar os pontos de Fibo para acelerar o movimento de venda, perde o fundo anterior, faz fundo menor que o fundo anterior e assim por diante. Ele vai dando sequência aqui, né? Esse trade aqui, se você tivesse vendido na região de 61.8, você tinha surfado o movimento, né? Se tivesse vendido aqui, tinha surfado o movimento. Ah, padrinho, mas eu deixei para vender aqui, ó. Não tem problema, tá, pessoal? Tava batendo com essas regiões aqui, ó. Certo? Não é todo trade que você vai acertar. Não é todo trade que vai dar certo. Existem movimentos falhos, existem movimentos que você vai entrar na operação e não vai funcionar. Aqui mesmo, ó, tava numa tendência de alta, bem estruturada e bem definida. Se você traçar as regiões de Fibo, você vai ver que o mercado até tentou segurar aqui, mas não teve jeito. Não teve jeito. O vendedor estava mais forte. Existiam as reversões de movimento, né? Ele até veio, deu uma balançada aí, plum, derreteu. Reversão de movimento, você entrou numa reversão, infelizmente, tá? Não é todo trade que você vai conseguir acertar, certo, padrinho? Mas, né? A grande maioria das operações, elas vão funcionar, e se você souber entrar no mercado corretamente, né? Entrar no mercado de tendência, como eu tô falando para vocês, tá? Muita atenção com isso. Certo, pessoal? E os alvos, eu gosto de deixar alvos com ou o tamanho da pernada, tá? Que é muito bom, tá? Um alvo, por exemplo, se eu fosse entrar dentro de uma retração aqui, ó, eu vou buscar, então, fazer uma venda nessa região para buscar um alvo basicamente do tamanho dessa pernada aqui. Nossa, mas é muito padrinho. Mas foi, né? Se você olhar aqui, com certeza foi até maior esse movimento aqui de venda, tá? Até maior, podia até ter esticado mais, tá? São alvos interessantes, tá bom, padrinhos? E é isso, pessoal, tá? Basicamente, se vocês utilizarem isso no dia a dia de vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ganhar dinheiro no mercado. Até porque, quando vocês perderem, vocês vão perder pouco, porque os stops dessas operações costumam ser stops mais curtos, vocês estão comprando bem e estão vendendo bem também. Vocês estão entrando nos melhores pontos para comprar e os melhores pontos para vender, tá? Então, vocês estão basicamente comprando fundo e vendendo topo, tá? Esse é o segredo do trader ganhar dinheiro no mercado. Certo, pessoal? Então, basicamente, para essa aula, turma, é isso, tá? Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Não se esqueçam, no dia 13, eu estou liberando a próxima aula, onde nós vamos falar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais na parte comportamental psicológica e também vou falar um pouco mais sobre a estratégia da Intragen, que vocês perguntam tanto, né, que vocês estão sempre falando. Uma das coisas que eu utilizo para ela, inclusive, é isso aqui que eu passei para vocês, tá? Uma das análises que eu gosto muito de fazer. É o simples, não tem nada no meu gráfico além disso, tá? Gráfico totalmente limpo, somente com as minhas regiões ali e os meus pontos ali mais importantes do dia para estar operando, tá? E assim que eu pauto as minhas operações, é por isso que eu consigo pegar aqueles trades que vocês veem de 30, 40, 50 pontos. Mas para isso a gente precisa do psicológico blindado, tá? A gente vai falar sobre isso também
na próxima aula. Certo, padrinhos? Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês, espero vocês na próxima aula, eu vou mandar o link lá na comunidade do Padrinho, então fiquem atentos ali para a comunidade, no dia 13, tô soltando lá para vocês a próxima aula e vai ter um presente especial, tá? Então vai assistir a próxima aula, porque eu vou deixar mais um presente, além dessa segunda aula de bônus, vai ter um outro presente ali legal para vocês, acho que vocês vão curtir, tá bom, pessoal? Um abraço e tamo junto, ótimos estudos para vocês, valeu!